O dia pré-partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil foi maluco no bastidor colorado. O time está definido para a partida de amanhã à noite. Entretanto, na concentração, quem roubou a cena foi um novo reforço. Alan Rodrigues, uruguaio de 25 anos de idade, está acertado e contratado como jogador do Internacional. Deverá ser anunciado ao longo desta quarta-feira. Apareceu na concentração, cumprimentou o grupo de jogadores e já deu suas primeiras palavras como jogador do Internacional. É claro que o dia também teve fofoca envolvida. A notícia publicada pelo jornalista Léo Dias sobre uma suposta traição de jogadores do Internacional repercutiu também no vestiário, inclusive com os perfis oficiais do Inter ironizando esta notícia em tom de brincadeira. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 29 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o dia do Inter, treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante à tarde. O time já está escalado, definido, para enfrentar o Fluminense nessa quarta-feira às 9h30 da noite. Sem novidades. Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. O meio-campo de Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick. Na frente, Wesley, Carboneiro e Rafael Borré. Esse é o time do Inter para encarar o Fluminense. O próprio Roger já havia admitido que esta é a base do que de melhor o Inter tem nesse momento para os enfrentamentos e vai apostar nessa base para o jogo contra o Fluminense. O dia ele foi de muitas reuniões, muita conversa, muitas orientações por vídeo, já que houve apenas um treinamento para o time titular e teve que ser um treinamento leve, pensando também na carga física destes jogadores para a partida desta quarta-feira, tá? O time titular está definido, os jogadores depois do treinamento já foram para o hotel na concentração e na lista de relacionados algumas novidades. Ener Valencia, por exemplo, está recuperado de uma pancada que ele recebeu na perna, que o tirou do confronto contra a equipe do Vasco da Gama, está recuperado, vai para o banco de reservas, está relacionado e é uma opção para o técnico Roger Machado. Outras duas novidades são do setor do meio-campo. Richard e Ronaldo, os dois volantes também estão relacionados. O Richard, pela primeira vez, após ter sido contratado, e o Ronaldo, jogador que está recuperado de um desconforto, de uma pancada no joelho, que fez com que ele não tivesse jogado ainda durante este segundo semestre, após a pausa da Copa do Mundo de Clubes, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito do clima de mobilização do Internacional para essa partida. As mudanças que o Roger fez na preparação, inclusive implementando a concentração de maneira antecipada para os jogadores, para eles poderem focar no descanso. E as apostas que o técnico Roger Machado faz para que o Inter tenha um rendimento melhor ainda nestes jogos decisivos. Eu falei sobre tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos falar a respeito dos principais assuntos do Inter no bastidor ao longo dessa terça-feira. A grande surpresa na concentração do Internacional nem foram os jogadores que estão relacionados, e sim a presença do novo reforço colorado. Eu falo de Alan Rodrigues, que enfim acertou, foi contratado pelo Internacional e está em Porto Alegre. O Alan Rodrigues assina um contrato de 5 temporadas com o Internacional. O Inter vai pagar algo em torno de 5 milhões de dólares pelo jogador, de maneira parcelada. E garantias bancárias foram apresentadas ao Argentinos Júnior para que o Inter pudesse fazer essa compra parcelada de 80% dos direitos econômicos do jogador. Tá tudo certo, ele já foi liberado, está em Porto Alegre e apareceu na concentração do Internacional. O Douglas Demoliner registrou estes momentos do Alan Rodrigues conversando com os jogadores. Ele conversa ali com o Thiago Maia, o Thiago Maia pergunta se ele ficou com muito frio na chegada em Porto Alegre, teve ali uma troca de palavras com o jogador do Internacional e ele concedeu entrevista para os repórteres que estavam lá no hotel. O Douglas Demoliner, do Voz do Gigante, fez esse papo aí com ele. Vocês ouvem agora o já novo reforço do Internacional, Alan Rodrigues, falando pela primeira vez como jogador do clube. La sensación de estar en Inter.
Recién acabo de llegar, así que bueno, espero encontrarme con la hinchada mañana, con la torcida, pero muy contento. Estará no Beira-Rio amanhã? Estará em estádio? Sí, voy a estar en el estadio alentando al equipo. E essa demora para negociação, para fechar, te incomodou um pouco? Se hizo larga, pero sirvió para prepararme físicamente y estar mejor. O teu técnico disse que tu chegou a sentir um pouco molestado. É verdade ou não? Hace mucho tiempo. Está em perfeitas condições. Sí, perfecto. Um recado para o torcedor, para os hinchas. Bueno, espero verlos mañana, espero que sea una noche mágica para todos y muchas gracias. Alan Rodrigues deverá ser anunciado nesta quarta-feira. Falou que é um cara que pode jogar como camisa 8, como meia direita, como meia avançado, se entendeu como um jogador muito versátil do meio campo. Diz que já conversou com o Rocher antes de vir e está muito ansioso, muito feliz de estar no Internacional, já em Porto Alegre, pronto para começar os seus trabalhos, né? Ele disse que está com boas condições físicas. A partir disso, já vai para os treinamentos para poder estar à disposição do Roger Machado, quem sabe já no próximo fim de semana contra a equipe do São Paulo, tá? Além de Alan Rodrigues, o outro assunto desta terça-feira foi o episódio Amarok. Se você não tá por dentro do que aconteceu, foi uma matéria publicada pelo jornalista de coluna social, vamos trabalhar assim, Léo Dias, tá? Que trouxe em seu site uma matéria informando que 4 jogadores do Internacional estariam envolvidos em uma suposta traição com uma pessoa, traição conjugal. Por ser um assunto que vai para o imaginário das pessoas, que desperta a curiosidade das pessoas, essa notícia, essa matéria, ela repercutiu bastante. Muita gente começou a comentar, a falar sobre isso nas redes sociais, e isso entrou no vestiário do Internacional. A ponto do Inter fazer publicações oficiais em seus perfis oficiais, ironizando a matéria do Léo Dias. Em várias situações, o Inter, por exemplo, publicou uma montagem de uma Amarok, que seria um carro utilizado por um desses jogadores que supostamente estaria traindo conjugalmente, e uma dessas traições teria acontecido em um carro Amarok, de acordo com o Léo Dias. E o Inter publicou uma montagem com uma Amarok na frente do Beira-Rio, V6, que seria um dos modelos do carro, e já garantiram o seu ingresso. O Inter brincou com essa situação. E esse post do Internacional, ele foi publicado e compartilhado por uma série de pessoas do vestiário do Inter, jogadores, funcionários, muita gente do staff do Internacional entrou também nessa brincadeira. O Inter e o vestiário do Inter está adotando a história como uma grande brincadeira e fez piada com isso também nas redes sociais. Foi um assunto que repercutiu bastante ao longo de toda essa terça-feira por ser uma fofoca, por ser algo que desperta a curiosidade de todo mundo. Não é o assunto da área que a gente trabalha, mas repercutiu no vestiário do Inter, e até o Inter se manifestando oficialmente faz com que a gente venha aqui também falar a respeito disso, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Lembrando, quarta-feira, 9h30 da noite, Inter e Fluminense tem ganho aumentado para o Internacional, e as minhas jogadas, tá? Eu coloco vitória do Internacional, a vitória do Inter tá pagando 2.1 a vitória do Internacional, o gol, tá? E aí eu vou apostar no gol do Alan Patrick. O gol do Alan Patrick tá valendo 3.45 a odd, tá? E mais do que isso, o Inter não levar gols tá pagando 2.08, o Inter não levar gols, tá? São as minhas apostas. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!